objetivo desse vídeo é falar de uma das coisas mais gostosas da minha carreira profissional. Ano que vem, 30 anos de engenheiro agrônomo, e eu acho que sou grato de viver na agricultura brasileira nesse período, que é o desempenho exportador do agro brasileiro. Eu queria trazer aqui alguns dados históricos e analisar esse semestre num ano tão difícil, onde os resultados são absolutamente fantásticos. Primeiro, quando você considera então a análise do passado, vejam que interessante como que o Brasil, em diversas cadeias produtivas, ele conseguiu avançar o valor exportado para o mundo e conquistar um espaço bastante relevante. Na soja, pulamos de quase 4 bilhões de dólares exportados em 99 para 33 bilhões de dólares em 2019. Se fosse lá para 99 e falar assim, ó, nós vamos multiplicar por quase 10 as exportações, ninguém ia acreditar. Não só na soja, carnes, pular de 2 bi para 16 bi, produtos florestais, de 4 bi para quase 13 bi, café, também um crescimento grande, o complexo sucroenergético, com principalmente aí o açúcar, fibras, o milho, que o Brasil passou a ser grande exportador mundial, fumos, sucos. Então, isso é uma coisa encantadora, porque nós conseguimos, lógico que a soja é o carro-chefe, até porque a soja é pênalti sem goleiro, né? Todo mundo precisa, o Brasil é extremamente competitivo, tem como expandir, vai ter a logística cada vez melhor para reduzir os desperdícios no pós-porteira, até chegar ao consumidor final, exportar pelo Arco Norte, enfim, tudo que está acontecendo aí. Mas é interessante olhar também como nas outras cadeias produtivas o Brasil conquistou um espaço e apresenta uma diversificação também importante. Em relação aos mercados, aí é uma coisa impressionante você observar que a China comprava do Brasil em 99 dos nossos produtos do agro, da comida brasileira, 300 milhões de dólares, passou a comprar 31 bilhões de dólares 20 anos depois. E esse ano, bem mais. Outra coisa importante para ser observada é que não é só a China, tem um conjunto grande de países emergentes que nada compravam do Brasil, compravam 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares e agora estão comprando por ano 1 bilhão e 500 milhões, 2 bilhões de dólares. E é aí que nós devíamos focar a nossa atenção nos mercados emergentes. Tem um outro vídeo aqui na nossa coleção que explora os itens a serem considerados, de onde posicionar a nossa exportação, porque é onde se observa um maior crescimento aí de mercados. Então, das nossas cadeias produtivas, dos nossos produtos, é interessante porque você tem, de certa maneira, algumas que têm no mercado interno uma importância maior e nas exportações uma importância menor e vice-versa. Por exemplo, da nossa soja, praticamente 62% vai embora do Brasil, 38% fica aqui. Do milho inverte, 60% fica aqui, 40% vai embora do Brasil. Do etanol, 96% fica aqui, 4% é exportado. Do açúcar inverte, né? 36% fica aqui, 64% é exportado. Da celulose, 77% exportado, ficando 23% no mercado interno. Frango, 70% fica aqui, 30% vai embora para um conjunto de mais de 100 países. Né? Carne bovina, 77% fica aqui, 23% vai embora e já permite ao Brasil uma posição de liderança. Carne suína, 80% fica aqui, 20% vai embora. Café, 77% vai embora. Suco de laranja, algo próximo a 90% vai embora do Brasil. Depende do volume de estoques que foi levado num ano ou outro ano, mas praticamente isso. Então vejam que interessante como é que é a distribuição das cadeias produtivas entre o que fica no mercado interno
e o que vai para o mercado externo, tendo muito mais influência de câmbio e outros. E uma coisa muito bonita de se ver é a participação que o Brasil alcançou nesse período na produção e na exportação mundial. Então, na produção mundial, boa parte dos nossos produtos, nós fazemos mais do que 10% do que é feito no mundo. Milho com 9%, algodão com 11%, soja 33%, um terço da soja mundial feita no Brasil, óleo de soja 15%, né? A laranja, fruta laranja, 36%, o suco já vai para 64% do suco de laranja feito no mundo é no Brasil, o café 37%, né? O açúcar 16%, carne bovina 16%, carne de frango 14%, carne suína 4%. Isso em relação ao que o mundo produz, qual é a participação do Brasil. Agora, em relação à exportação mundial, os nossos números crescem. Nós temos praticamente hoje 1/4 do milho exportado vem do Brasil, 15% do algodão exportado é brasileiro, metade da soja exportada é do Brasil. Aqui vale um destaque, metade da soja é do Brasil. 10% de óleo de soja, 70% a 80% do mercado de suco de laranja, outra vez dependendo dos estoques, 30% do café trocado mundialmente vem do Brasil, 35% a 40%, esse ano vai chegar talvez a 45%, quase perto de 50% do açúcar mundial também vem do Brasil, 1/5 da carne bovina exportada é brasileira, 1/3 da carne de frango e 10% da carne suína. Então são números muito bonitos e todos eles com perspectivas de crescimento pela frente. Então vejam vocês que bonito, que trabalho encantador foi feito pelo agronegócio brasileiro nos últimos 20, 30 anos. Se você fizer o valor acumulado que ele trouxe em bilhões de reais a valores de hoje, é um número que não cabe na calculadora, não cabe no computador. Você colocar todos os valores exportados, transferir isso para real e trazer a valores de hoje, você vai ver o tanto que entrou no Brasil com as exportações do agronegócio. Para fechar, como é que está esse ano? Um ano difícil, um ano de crise, né? Um ano de economias no mundo em retração. Nós conseguimos exportar até agora praticamente 52 bilhões de dólares de janeiro a junho, ou seja, metade do ano, contra 47 bilhões da metade do ano passado, comparando a primeira metade com a primeira metade. Ou seja, mesmo com crise, estamos com um volume de exportações bem grande, puxados por China, por Ásia, com destaque para a soja, destaque para o açúcar, destaque para as carnes, que tem dado um empurrão bastante grande nesse ano. E aí nos compradores, algo impressionante, também comparando os primeiros 6 meses de 2019 com os 6 meses de 2020, a China comprou 15 bilhões,7 e agora 20,5 bilhões. Ela cresceu bastante. Agora me impressiona e me enche de oportunidade os outros mercados emergentes que são importantes para o Brasil. E aqui eu queria destacar 2, Bangladesh e Indonésia. Bangladesh e Indonésia, no ano passado, primeiros 6 meses, compraram do Brasil ao redor de 600 milhões de dólares, esse ano 900 milhões de dólares, quase 1 bilhão. Ou seja, eles aumentaram em 1/3 as importações de comida e de produtos do agro brasileiro. Então, esse material combina muito com o material que eu já publiquei de que mercados nós devemos focar, mas entendendo o crescimento populacional. Vamos para 9 bilhões de pessoas. Dessas 9 bilhões de pessoas, 80% estarão na Ásia e na África. A urbanização, que já aconteceu no Brasil, nós somos um país com 86%, 87% da população urbana. Quando você vai para China, Índia e outros desses países populosos, eles ainda estão em 50%. A turma indo para a cidade. O crescimento dessas economias, que a partir do ano que vem voltam com tudo, se Deus quiser,
na Ásia e na África. Distribuição de renda, geração de oportunidades é para a gente continuar conquistando espaço no mercado internacional e com números e com desempenho consolidar como o fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Então, como eu disse no começo, falar das exportações brasileiras do agro é quase que uma palestra de autoajuda, né? Você sai muito melhor ao final desse filme do que quando você entrou. Imagine quanta oportunidade não vai ser gerada para incluir pessoas pelas exportações do agronegócio, atingindo essa nobre posição, colocar comida a um bom preço, a um bom valor nas mesas da Ásia, da África, dos Estados Unidos, da Europa, do nosso próprio mercado interno. Então, parabéns ao agronegócio, o desempenho exportador é digno do Prêmio Nobel da Paz.